Um forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Muito boa tarde. Ora, hoje connosco temos o médico urologista Manuel Coelho. Uma salva de palmas para ele. Deem também as boas-vindas ao nosso médico de clínica geral, Pedro Lopes. A doutora Bárbara, ginecologista, Bárbara Betancourt. E o médico dos mais pequeninos, que não ouvem, mas ouvem as mães, os pais, os avós, o pediatra Sérgio Pires. Ora, dadas as boas-vindas, vamos ao nosso tema de hoje. Já alguma vez teve algum problema, ou tem, ou viveu uma situação desconfortável que desejasse apenas que se fosse embora? Quase todos já tivemos. Por exemplo, urinar com frequência, sofrer de azia, essas coisinhas que parece que não matam, mas moem. Hoje os nossos doutores vão dizer-nos se podemos tratar certos problemas ou o melhor é aprender a viver com eles. Antes disso, gostaria de pôr aqui à consideração dos nossos médicos, do nosso painel, uma novidade que vimos nos noticiários, um estudo da Faculdade de Motricidade Humana que concluiu que, afinal, beber café, eu não sei se viram isto, mas beber café parece que não dá mais energia. Ora, espreite. A maioria dos estudos até agora conhecidos confirmava que o aumento de energia era um dos efeitos da cafeína. Mas o trabalho feito na Faculdade de Motricidade Humana contraria essa ideia e revela que um consumo moderado de café não traz maior vigor físico. Daí também não beber porque não sinto esse efeito da cafeína e esse despertar que o café provoca. O único efeito que ele me provoca é que se eu não beber café, não ando bem e dói muito a cabeça. E um cafezinho relaxa. Outra ideia comum é que a cafeína perturba o sono, um facto confirmado pelo estudo que conclui que beber café faz com que seja mais difícil dormir. Até às 4, 5 da tarde, a partir daí não posso. Na altura dos exames, sim, para me tentar manter acordada e mais alerta. Quando tenho que estudar assim pela noite dentro, normalmente costuma fazer efeito, sim. O estudo foi feito em homens entre os 20 e os 39 anos e distingue-se pelo uso de métodos inovadores, analisando os efeitos do café na vida normal do cotidiano e durante vários dias. Um tipo de análise que até agora ainda não tinha sido feita. Pois é, ficámos com uma visão disto diferente daquela que temos na cabeça, porque estávamos todos convencidos de que a cafeína dá mais energia, não dá? Bem, este artigo tem que ser analisado de uma forma mais científica e vamos tentar fazê-lo. Não há dúvida nenhuma que a cafeína não tem energia, portanto não tem calorias. Já o açúcar que adicionamos à chávena de café, aí temos de ter cuidado. As calorias aí são pois muitas. Aí é que é pior, não é? Por outro lado, também em termos de ação a nível metabólico, também é conhecida a ação da cafeína desde a Idade da Pedra, que existem relatos do seu uso. E, na atualidade, é usada com alguns fins terapêuticos. Por exemplo, em pediatria, usamos a cafeína para prevenir a apneia do prematuro, estimulando assim o estímulo respiratório para ele não se deixar... É uma coisa desconhecida da maioria das pessoas, que os bebés pequeninos são pequeninos, são muito imaturos, podem se esquecer de respirar e então usamos a cafeína com esse princípio. Mas muita gente não sabia, tenho a certeza que essa informação apanhou aqui de surpresa muitas das pessoas. Existem outros usos que falaremos à frente. Relativamente ao facto de perturbar o sono, todos nós temos essa noção e, de facto, a minha experiência pessoal não científica garante que uns bons cafés durante uma noite no trabalho de urgência fazem com que eu consiga trabalhar com mais energia. Doutor Manuel Coelho, como é que recebeu esta notícia? O que é que tem a dizer? A série é curta, mas em todo o caso o que eu tenho a dizer é que a cafeína é um estimulante adrenérgico e, portanto, o organismo habitua-se a determinados níveis constantes de adrenalina.
O efeito estimulante surge quando uma pessoa muda de nível. Se uma pessoa estiver habituada a beber 3 cafés, ao fim de um tempo os 3 cafés não lhe fazem literalmente nada. Faz quando passa a beber 6, e aí, porque os receptores estão mais ou menos habituados a esses níveis de adrenalina. Quando há mudanças, aí, obviamente, o organismo vai reagir sempre com que há uma mudanças, hiperexcitação. por isso é que as pessoas que não bebem café de todo, quando bebem, dizem, não dormia a noite inteira. E as outras que estão habituadas a beber 4 ou 5, não lhes tira o sono. Portanto, Doutor Pedro, esta notícia não estávamos à espera disto, não é? De repente estamos todos convencidos de uma coisa que afinal há um estudo que diz que não é bem assim. Este estudo, de facto, tem algumas coisas interessantes e que são importantes, que já eram conhecidas e, por isso, nessa perspectiva, não são novidade, que tem que ver com o impacto ao nível do sono. De facto, não se demonstrou ter benefício em termos de metabolismo energético e de alteração do dispêndio de energia, mas ao nível do sono confirmou-se aquilo que já era conhecido. É importante salientar, sendo um estudo português, que obviamente também devemos sublinhar isso, não é? E é um estudo que foi pioneiro porque utilizou uma metodologia inovadora, embora num número limitado de doentes, como foi dito, mas de facto foi a primeira vez que se fez um estudo relacionado com a cafeína, com uma duração superior a 24 horas. E, portanto, ter esta percepção do efeito ao longo prazo do café, no caso da cafeína, pode ser, de facto, interessante e abrir caminho para outras investigações, embora os resultados sejam, alguns deles, contraditórios com aquilo que é a evidência que nós temos hoje em dia relativamente à cafeína. Está provado que 3, 4 cafés por dia têm algum benefício em termos de benefício cardiovascular, também em termos da gestão do peso. E, portanto, mas são tal áreas como dizia o interessantes. Dr. Manuel Coelho, alguém que beba um café, de repente passar para 3 ou 4, a pessoa Claro. parece que vai explodir, E não a é? tolerância de cada pessoa à cafeína é muito variável. E tem a ver com essa aqui, questão da habituação também, não é? Nem tanto a habituação, mesmo antes da fase da habituação, a nossa resposta a um mesmo estímulo é diferente, porque a nossa genética é diferente, porque os nossos receptores são diferentes, tudo em nós é diferente e, portanto, aquilo que para mim pode ser muito estimulante e ter um determinado efeito, na Bárbara pode ter um efeito completamente contrário. Portanto, essa variabilidade individual é obviamente também muito importante. Doutora Bárbara, e até ouvíamos ali alguém nesta reportagem dizer, uma senhora a dizer, eu tomo café porque me acalma. Foi um dos testemunhos. Lá está, é mais o que o Pedro está a dizer, não é? Cada um reage à sua maneira, não é? Mas eu penso que aqui, como em todos os estudos que aparecem em ciência, é um bocadinho assim em medicina, é importante ser rigoroso e cauteloso nas interpretações. Claro que se abrem portas para mais estudos, mas é importante sempre perceber qual é o grupo, como é que foi feito o estudo, que conclusões foram tiradas. É importante sempre ser ponderado nestas... E ainda bem que chama a atenção para isso, porque às vezes nós que estamos de fora da medicina lemos alguma informação e às vezes não sabemos também processá-la e tomamos como garantidas às vezes coisas que não são bem. De qualquer modo foi feito o estudo e isso é levantada uma hipótese. É sempre de assinalar. Ora, muito bem, como sabe, os doutores do Boa Tarde estão disponíveis para responder às suas questões, às suas sugestões de temas também, e desde a semana passada, desde que recomeçámos aqui a rubrica dos doutores, já fomos contactados por muitos espectadores. O Leandro Justino, por exemplo, enviou-nos um e-mail a dizer que a mãe gostaria que falássemos aqui sobre uma doença que nunca foi falada no nosso programa, a sarcoidose. De facto, tanto que eu me lembro, nunca falámos e provavelmente a maioria das pessoas desconhece esta doença. A mãe, a Dina Nogueira, não pôde estar aqui connosco, é ela que sofre desta patologia, mas está ao telefone. Olá, Dina, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Conceição. Dina, imagino que a senhora também não soubesse nada sobre esta doença, não é? Antes de perceber que a tinha. Não sabia nada, não. Nunca tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar em tal doença. Então, e como é que se manifesta esta doença? Quais são as suas queixas? Para mim, eu hoje sei que se manifesta de muita maneira, mas a mim manifestou-se com caroços nas pernas e nos membros superiores, nas pernas e nos braços. Uns caroços vermelhos, muito dolorosos, pronto, que não podia andar, não podia mexer. E isso alarmou-a muito, Dina? Sim, alarmou-me muito. E depois de muitos médicos andar é que conseguiam descobrir que era a sarcoidose. E toma alguma coisa para combater essa doença? Sim, tomo 2 comprimidos, 40 miligramas de manhã, que agora estou um bocadinho... Bom, toma medicação, tem que tomar, não é? Diariamente. Sim. Mas há algumas alturas em que sente que a doença que se manifesta mais, mesmo com a medicação?
Sim, porque há 3 anos apareceu-me... Eu não estou a ouvi-la, Conceição. Não, mas não. Eu estou caladinha, pode dizer. Há 3 anos apareceu-me e depois desapareceu. E agora em novembro tornou-me a aparecer na mesma maneira. Mas isto é uma doença que pode ser confundida com muitas doenças, pelo aquilo que eu tenho visto e que eu tenho lido, até com a diabetes, por exemplo. Pode ser dada até, manifestada assim, dessa maneira. Dina, só uma coisa, quando está com estes sintomas, com esta doença, fica muito limitada no seu dia-a-dia? Fico muito limitada mesmo. Com dores? Sim, com dores. Dina, olha, vou aproveitar a sugestão do seu filho, que achou importante também partilhar esta informação, e vou passar a palavra ao Dr. Pedro. Que doença é esta de que nós nunca tínhamos falado também aqui no Boa Tarde, esta que a Dina tem? A sarcoidose é uma doença relativamente rara, não sendo, às vezes até pode ser considerado um diagnóstico quase de exclusão. A Dina descreveu muito bem aquilo que são os sintomas que se traduzem mais visivelmente, que são os granulomas, ou seja, as coleções de células inflamatórias que são características destas doenças e que acontecem quando há envolvimento, como é o caso da Dina, da pele, embora não seja o órgão mais frequentemente afetado. Pode afetar então diversos órgãos? O órgão mais frequentemente afetado é o pulmão, mas pode envolver o cérebro, o rim, os olhos, a pele neste caso, e de facto os sintomas que dominam o quadro clínico são consequência do tipo de órgão que é afetado. É uma doença, como eu dizia, que é relativamente rara, que tem um mecanismo de alteração da resposta imunitária, com a tal formação das coleções de células inflamatórias que se chamam granulomas, que são os tais nódulos, os tais caroços que a Dina falava. Normalmente esta doença afeta mais as mulheres, surge entre os 20 e os 40 anos de idade. Pode ter um padrão de evolução, também como a Dina referiu, intermitente, ou seja, aquilo que é uma manifestação num determinado momento pode mudar ao longo do tempo, pode desaparecer ou agravar-se ou manter-se perfeitamente estável. Portanto, é uma doença que tem uma variabilidade muito grande. Então, por exemplo, quando ataca os pulmões, a pessoa sente dificuldades em respirar, pieiras, pode ser um sinal disto? Há aqueles que são sintomas gerais, que são basicamente a falta de energia, aquilo que se chama astenia. Pode haver também adenopatias, que é quando os gânglios linfáticos ficam aumentados também, que são aqueles caroços que as pessoas normalmente palpam ou nas axilas ou nas virilhas. Pode ocorrer também febre ou perda de peso. Estes são sintomas gerais que a maioria das pessoas, independentemente dos órgãos que estão afetados, podem manifestar. E depois temos sintomas que são específicos, como referia, se for o pulmão, a pieira, a falta de ar, que se chama dispneia, são um conjunto de sintomas relativamente frequentes, a tosse de tipo irritativo, podem de facto ser aquilo que domina o quadro. E então é uma doença que se pode tratar ou é melhor aprender a viver com ela? Pode tratar-se. Sendo uma doença em que há uma resposta imunitária anormal, aquilo que se tem que utilizar do ponto de vista de tratamento médico são medicamentos que vão suprimir a resposta imunitária, sejam imunossupressores, que são medicamentos utilizados para o tratamento de outras doenças como a artrite reumatoide, o lúpus ou outras, como os corticosteroides, que é aquilo que eu penso que a Dina toma e ela não me soube dizer. A informação que ela nos tinha dado é que é à base de cortisona, portanto são os corticosteroides. Exatamente. E que normalmente depois têm o reverso da medalha, que são, apesar de permitirem um bom controle da doença, com a utilização crónica deste tipo de medicamentos, a maioria das pessoas acaba por desenvolver algumas características físicas que as deixam um pouco agradadas, que é ficarem com a facies mais cheia, que é aquilo que se chama o facies coxingoide, o pescoço mais apagado em relação ao resto da cabeça, portanto, edemas, inchaços das mãos ou das pernas, portanto, há um conjunto de alterações do organismo no seu todo, que são consequência da utilização crónica dos corticosteroides. Em algumas situações pode ser mesmo necessário equacionar a transplantação do órgão afetado. No caso do pulmão, quando são situações mais graves? A maioria das pessoas pode evoluir sem que esta doença comprometa a sua vida, mas podem comprometendo apenas a qualidade de vida, mas podem ser falências tão graves dos órgãos afetados que seja necessário considerar então a transplantação. Ou do pulmão, esperamos ou que não seja esse o caso da Dina. De qualquer modo, foi a chamada de atenção que tanto ela como o filho acharam que era importante fazer e foi feito com os esclarecimentos do Dr. Pedro Lopes. Ora, há problemas realmente que ou são tratados ou temos de aprender a viver com eles. É disso que hoje estamos a falar com os doutores e algo que preocupa alguns pais é a aquisição da linguagem dos filhos. No entanto, Dr. Sérgio, habitualmente os pais até se preocupam mais com outro tipo de problemas do que com a fala, não é? Sim.
mas de facto é um motivo importante na consulta de pediatria, por problemas de linguagem. Que lhe colocam Sim, muitas das vezes. É relativamente frequente, sim. E a sua importância é tão grande que cerca de 1% das crianças em idade escolar apresentam perturbações graves em termos de linguagem. E quais são os sinais de alerta que devemos ter em atenção? Antes de chegarmos aos sinais de alerta, tenho que dizer que... Uma exemplificação para nós percebermos... Tenho que dizer que a linguagem não tem uma abordagem assim muito fácil. Só para ficarem com a ideia, portanto, isto é uma criança. A linguagem, de facto... A doutora Bárbara ri-se do seu boneco. É ao nível do meu. A linguagem relaciona-se muito com a aquisição da linguagem, com a compreensão da linguagem e com a expressão da linguagem, de onde vários órgãos e sistemas estão implicados. É fundamental que o ouvido, o principal órgão dos sentidos que tem relação com a linguagem, funcione adequadamente, ouvido e todo o aparelho auditivo, para que a informação ouvida, portanto a linguagem ouvida, seja integrada, processada, compreendida a nível de várias zonas cerebrais, para que depois seja possível estabelecer a linguagem falada, portanto a linguagem oral, através dos órgãos fonadores, a que temos aqui o exemplo, a boca. E geralmente as pessoas pensam que o problema da fala tem mais a ver com a zona da boca e às vezes não se relaciona com os outros problemas, portanto, não é? Todos estes órgãos e sistemas estão implicados e qualquer lesão a nível do ouvido, ao nível de áreas específicas cerebrais ou dos órgãos fonadores, boca, língua, cordas vocais, pode estar implicado em problemas de linguagem. De qualquer modo, realmente há uma engrenagem, não é, que permite que a fala exista, não é? Portanto, mesmo ao nível da boca, nós estamos a falar de que as pessoas se calhar só dão atenção à boca, mas na boca realmente há uma série de coisas que funcionam para além que de se fale. percebermos a integridade, portanto, do ouvido, do sistema nervoso central, é fundamental percebermos a integridade não só anatómica como funcional de todos os órgãos fonadores, ou que têm relação com a fala. E, de facto, na cavidade oral, para além da língua, que estaria aqui, é fundamental a dentição também. E a sua articulação, porque há determinados sons que fazemos com a movimentação da boca, a articulação da boca e, ao mesmo tempo, com o toque, por exemplo, da língua nos dentes, que é fundamental, por exemplo, o som T, que este processo funcione adequadamente. Para além disso, também dentro da cavidade oral, o céu da boca, portanto o palato, é fundamental que esteja íntegro, que não tenha fendas, que são malformações que existem ao nível do palato, que podem também comprometer de alguma forma a fala. Para além disso, e não está visível neste modelo, todos nós sabemos a importância da laringe e sobretudo das cordas vocais na formação da fala. De qualquer modo, uma criança, por exemplo, as crianças quando começam a aprender a falar dizem muitas palavras malditas e há a questão do L que não pronunciam, do R, não é? É uma situação... E que os adultos até acham muita graça. Sim. E às vezes imitam até a forma como a criança diz essas palavras. É uma situação relativamente frequente e, de facto, o R e o L são duas das consoantes mais difíceis de pronunciar e que têm uma aquisição mais tardia, também o T. De facto, os pais... Com licença, o L, não é? O Lisboa, por exemplo, o Lisboa, ou os doutores, não é? Os doutores. O Pegaia, exatamente, que o R é suprimido. Ou A em vez de Olá, portanto são erros frequentes. Aqui o papel dos pais não é imitarem por graça esta situação, pelo contrário, corrigirem, porque ao estarem a imitar e a brincar com a situação estão a dar a entender que poderá ser uma forma correta de as pronunciar, não estão a contribuir nada para a resolução do problema. E estão a esquecer-se, se calhar, de que as crianças vão ser adultos e às vezes transportam estas características que às vezes socialmente lhes trazem, enfim, desvantagens, eu diria.
dia. É fundamental que estas situações sejam identificadas e referenciadas aos técnicos, não só ao terapeuta da fala, como também a outros técnicos. No caso de haver algum problema a nível do ouvido, otites de repetição ou problemas de audição, é fundamental referenciar ao otorrino, mas se excluídas estas situações, é fundamental referenciar ao terapeuta da fala. Falta-nos falar então dos sinais de alerta, porque é muito importante que os bebés tenham contacto visual connosco, não é? Com quem fala à volta deles, para perceberem. Estes problemas de linguagem são da obrigação do médico assistente, pediatra ou médico de família identificá-los e orientá-los da melhor forma. Contudo, todos nós podemos ter noção de alguns sinais de alerta que temos que ter em conta. Em primeiro lugar, uma criança que aos 8 meses não estabeleça contacto com o adulto, interação com o adulto, não estabeleça contacto visual, é uma criança que potencialmente poderá ter algum problema de linguagem. Também uma criança que aos 8 meses não balbucia, portanto é uma criança que nos faz pensar que possa ter algum problema de linguagem. Já aos 18 meses, se a criança ano e meio, não é? Ano e meio. Se a criança não produz nenhuma palavra, também é uma das situações para as quais devemos pensar que possa existir algum problema de linguagem. Tal como aos 2 anos não consiga conjugar 2 palavras ou não consiga fazer imitações. Nem que seja não quero, exatamente, não é? Que é uma coisa que eles gostam muito de dizer. É importante essa associação já das palavras, não é? E, por fim, aos 3 anos, uma criança que não faça frases simples e que a sua linguagem não seja percebida por um adulto estranho, também é uma indicação para ficarmos preocupados. No fundo, referenciar a um terapeuta aos 3 anos, se a criança tem uma linguagem que não é percebida por um adulto estranho, porque aos 3 anos, habitualmente, a criança tem uma linguagem que cerca de 80% a 90% dela é percebida por um adulto já se faz estranho. Entender bem, já tem de se fazer entender bem. E aos 5 anos, se tem erros do género, dificuldade na pronúncia do R e do L, são também situações que devem fazer com que os pais ou que o técnico, o médico assistente, referencie técnicos terapeutas da fala. Portanto, atenção, parece que às vezes tem graça, mas pode não ter grande graça, e o melhor é estar atento àquilo que as crianças dizem, à forma como elas dizem. Ora, muito obrigada, Dr. Sérgio. Faço agora uma pequena pausa aqui nos doutores para quem está a chegar ao contacto do Boa Tarde. Nesta segunda-feira, a tarde já vai longa, já vai por aí fora, mas ainda falta bastante para chegarmos ao final do programa. É só depois das 6 da tarde. De qualquer modo, é só nessa altura, depois de terminarmos os doutores, que é entregue o cartão de sonho, que está disponível para qualquer pessoa que queira marcar o 760 20 60 20, menos as crianças. Estávamos aqui a falar com o médico pediatra. As crianças pequeninas não podem brincar, porque se lhes sair o cartão de sonho, depois não recebem. Só os adultos, ou por indicação dos adultos. Atenção, é para eles que está disponível o nosso número de telefone do cartão de sonho, 760 20 60 20. Hoje no total pode ganhar 17.000 euros, 16.000 é a quantia que está no jackpot e garantidamente há 1.000 euros para entregar à chamada selecionada. É o cartão de sonho do Boa Tarde. Dores de estômago, desconforto, náuseas, enfartamento são sintomas que grande parte da população portuguesa conhece e conhece bem. Se frequentemente ou ocasionalmente tem estas queixas, é provável que sofra de má digestão, que é facilmente identificada em linguagem corrente como sendo azia, mas parece que a azia é apenas um dos vários sintomas da doença, não é, doutora Bárbara? Não, a azia não é um problema. Quer dizer, mas não é uma doença. É um sintoma. É um sintoma que traduz normalmente uma situação de base que normalmente é o refluxo gastroesofágico, que é aquilo que nós chamamos que é quando o líquido, o nosso conteúdo que temos, aquilo que comemos ou que bebemos, em vez de descer para o resto do intestino, acaba por subir, por algumas causas, acaba por subir para o esófago e aí... E estamos a ver uma animação para ilustrar as palavras que a doutora está a usar. Portanto, aqui, pode ir falando para nos normalmente, portanto, aqui chega, entra no estômago, tem ali um músculo, que é um esfíncter, que impede com que o suco volte para cima. Este conteúdo tem este aspecto verde porque é mesmo ácido,
e não é suposto refluir, não é suposto subir. Voltar. Exatamente. Portanto, é esta sensação, dá uma sensação de queimadura, de ardor na zona do estômago, atrás do externo, que é este osso que nós temos aqui, e essa sensação, de facto, até chegando muitas vezes até à boca, um sabor estranho. E isso pode estar diretamente relacionado até com o tipo de comida que nós fazemos. Há pessoas que podem nunca ter queixas e há um dia em que comem determinadas coisas. Sem dúvida, e têm sem dúvida. Este refluxo pode atingir 30% a 40% dos adultos, portanto pode ser uma situação relativamente frequente. Claro que as causas podem ser ou uma situação intrínseca, em que por qualquer razão esse músculo, de facto, esse esfíncter, não funciona bem e, portanto, permite o refluxo, ou então pode haver alguns fatores, nomeadamente, estava a falar... Está aí cheia de coisas à sua frente e tudo isso é muito tudo saudável, tudo o que não... Tudo o que tem aí não é propriamente para lanchar essas coisas todas misturadas, não é? Que isso é uma mistura explosiva. Isto é uma mistura explosiva. Portanto, nós sabemos que existem esses fatores predisponentes, passam pela alimentação, e se calhar já falo depois um bocadinho mais específico deles, passa pelo tabaco, também a gravidez, que nós sabemos que a gravidez é uma das situações onde as senhoras pode ser só ou mais no terceiro trimestre, quando o útero está maior. Só mais para o final. Mais quando o útero está maior, é mais frequente. Mas, ainda hoje tive uma senhora no primeiro trimestre muito aflita, portanto também então pode acontecer. Logo, olha, hoje vou falar. Nem foi logo a primeira dentro do consultório e eu disse, olha, nem de propósito, já estás a falar sobre a azia. Portanto, pode ser isso, a obesidade, o tabaco, são tudo fatores predisponentes e que facilitam. E até alguns medicamentos também. Alguns dos, por exemplo, antihistamínicos, que são aqueles que se tomam às vezes para alergia, alguns antidepressivos também são fármacos que podem facilitar. Portanto, este o stress está relacionado diretamente com este problema, às vezes... Sim, não. Pode ser também. Há sempre alguma alteração alimentar e que também pode, obviamente, ajudar, não é? Depois também e quem tem pode nunca mais ter? Sim. Muitas vezes, portanto, o diagnóstico passa, muitas vezes há uma suspeita clínica, não é? E pode passar por vários exames, nomeadamente a endoscopia, entre outros. Depois o tratamento, temos no fundo aquilo que nós temos uma escalada de abordagem do doente, em que começa muitas vezes com as medidas simples, nomeadamente as que temos de alguma restrição alimentar, e os alimentos que devem ser tidos ou evitados, muitas vezes aqueles que estimulam muito a produção de ácido, nomeadamente o café e o álcool. Porque o que se passa no estômago, imagino que para combater a acidez, enfim, dessas substâncias ou desses alimentos, o estômago tem de produzir um ácido mais forte do que se for uma coisa mais no fundo, os alimentos têm que ser os alimentos têm que ser bem destruídos para depois poderem ser bem absorvidos no resto do intestino. E esse ácido facilita existe para fazer essa destruição. E o que acontece é que o estômago está preparado, o tecido que reveste o estômago está preparado para essa acidez, só que o esófago, para onde vai este ácido da maneira contrária, não está preparado. E, portanto, começa a ficar com inflamação, pode dar úlceras, erosões e ao longo de muitos anos deste mesmo episódio consecutivamente pode até evoluir para um cancro, porque é sempre um tecido que está sempre a ser com lesão, sempre a ser estimulado e inflamado. Portanto, além de alimentos Diga, doutor. E eu só lançar um desafio. Aqui, sem nenhum compromisso, para a semana trazemos aqui uma peça de um estômago para mostrar e de esófago para mostrar o efeito do ácido. De um estômago? Mas esta que vais mostrar. De um estômago não é nenhuma pessoa, espero eu. Não. Mas vai assumir esse compromisso. Fica o compromisso. De qualquer modo, estava aqui a olhar para estes alimentos, doutora, portanto, já vamos ter uma exemplificação das suas palavras, mas além destes alimentos que já percebemos que podem ter essa consequência, e do tabaco, do café, do álcool, do chocolate, o tomate, que as bebidas conselhos é que costuma dar às grávidas? Que elas comam menos, que comam às grávidas horas... como é para todas as pessoas que tenham, que estejam a sofrer de azia. Exatamente, também. Há alguns truques, nomeadamente tentar não se deitar durante 2 a 3 horas depois de comer ou beber, tentar não misturar os líquidos com os sólidos, porque obviamente facilita depois a subida dos alimentos, o refluxo dos alimentos, mastigar bem os alimentos também é outra situação importante, fracionar as refeições para não comer muito e, portanto,
ser mais fácil a sua digestão. Depois há um pequeno truque também, quem muitas vezes acontece à noite que sofre, pode reclinar ligeiramente a cabeceira da cama, uns 15 centímetros muitas vezes é suficiente. Isso é uma chatice se o marido tiver varizes. Fica cada um assim. Exato. Tem que se coordenar. Tem camas um diferentes. para baixo e um para cima. Tive divórcio. Mas então há assim uns truques, não é? Estes pequenos truques que podem fazer a diferença. Porque há muita gente muito massacrada com isto. 30 a 40% muito, dos adultos, imagina, é muito. 30 a 40% dos adultos, quer dizer, provavelmente que os adultos se portam muito mal em matéria de hábitos alimentares e hábitos, não é? Acho que Bom, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Não queremos ninguém com azia. Ninguém gosta. Também podíamos ir para a rua, que acho que não encontrávamos ninguém que dissesse ai, gosto tanto de azia. Duvido, eu cá apostava. Ora, algo que se pode também tornar bastante incómodo é o facto de ter de ir à casa de banho muitas vezes até durante a noite. A urina em excesso pode ser um problema médico, sim ou não? Dr. Manuel Coelho, esclareça-nos. Pode, É caso claro. de alarme. Pode ser. Pode ser e pode não ser, mas a última vez que estive aqui consigo, sugeri que as pessoas deviam beber em Portugal cerca de 2 litros, 2 litros e meio, porque para a nossa temperatura e umidade é o adequado, conforme a produzir essa quantidade de volume de urina, para ser preventivo da litíase renal, formação de cálculos do rim. Obviamente, quando uma pessoa começa a urinar mais do que bebe, é sinal que qualquer coisa pode não estar bem. Mas aí há 3 grandes situações que podemos falar nelas ali ao pé do... Então vamos ali para o nosso palco, que tem ali uma série de informações visuais, que já vai explicar-nos o propósito. Faça favor, eu fico aqui mais assim. Como quiser. Vou aqui para este lado para espreitar. Pronto, já fico aqui deste lado, estou aqui bem, não é? Vamos lá. Será o volume que uma pessoa deve urinar por dia? Isto tudo? Sim. Mas eu acho que as pessoas não têm muito essa noção, não é? Não lhe aparecem os doentes sem noção muito exata da quantidade de urina que produzem? Não. Quando se preocupam, tomam atenção, é isso? Tomam, e um dos cuidados que eu tenho vimência a chamar a atenção é que as pessoas devem urinar a quantidade e a cor da urina. Olhar sempre para a cor da urina. Essa, por acaso, é demasiado amarela. Quer dizer que temos aí uma urina concentrada. O organismo está a reter líquidos. Portanto, só está a deitar fora a porcaria que o corpo produz. E, portanto, a urina deve ser transparente, quase clara, quase da cor da água. E depois deve-se urinar, mais ou menos, a quantidade que se ingere. Portanto, quando se começa a urinar quantidades a mais, estamos perante uma situação de poliúria. E há várias... Poliúria. Atenção, está na hora de eu chamar a atenção para o bloco de notas aqui dos doutores, porque temos aqui poliúria, não sabiam esta palavra, se calhar só algumas pessoas, eu não sabia. Poliúria, que significa exatamente? Uma produção de urina em excesso, que é completamente diferente de polaquiúria, que é urinar muitas vezes, ir muitas vezes à casa de banho. A poliúria, eu posso usar aqui o bonequinho para as pessoas visualmente terem uma noção, é basicamente produzir urina em excesso e a causa é renal, grosso modo. Porque há muitas situações, já se falou ali da sarcoidose, a sarcoidose pode levar a lesões no rim que podem levar a aumentos de produção de urina por determinadas patologias. Portanto, se o rim produzir muita urina, a pessoa vai urinar muito. Outra situação clássica é a diabetes. A diabetes, porque há excesso de açúcar no sangue, o organismo vai eliminar também esse excesso de açúcar na urina, isso atrai água e faz com que as pessoas tenham grandes volumes de urina. Portanto, isto é uma poliúria. A polaquiúria prende-se mais com a parte da capacidade vesical. Se uma pessoa tiver ou produzir muita urina ou uma bexiga pequena, ou uma bexiga que não esvazia totalmente, fica com uma capacidade funcional diminuída. Portanto, tem que ir mais vezes à casa de banho. Tem mais vezes sensação que não urinou tudo. Portanto, nós estamos a ver aqui no quadro, o Dr. Manuel Coelho, urinar muitas vezes, infecção urinária, doença da próstata, tuberculose ou gravidez. São causas... De polaquiúria de origens diferentes. A infecção urinária o que é que provoca? Provoca uma irritação na parede da bexiga,
todas as mulheres já tiveram uma grande maioria de infecções urinárias baixas, portanto, dão as cistites bacterianas. Portanto, a bactéria irrita a parede da bexiga que se contrai. Isso faz com que a pessoa vá urinar. As doenças da próstata é o caso clássico no homem, porque a próstata está abaixo do colo da bexiga, portanto, da drenagem da bexiga. Se ela estiver fechada, a bexiga não esvazia totalmente e, portanto, a capacidade funcional da bexiga fica encurtada, o que faz com que uma pessoa tenha que ir mais vezes à casa de banho. Isto é uma poliquiúria. Se for durante a noite, é uma nictúria, ou noctúria, se for a quantidade de urina, ou as mesmas vezes à casa de banho. E, portanto, no homem, isso é a partir de uma determinada idade, é o mais frequente. A tuberculose é uma doença infecciosa. Neste caso, falou da questão da nictúria, que é diferente desta da tua, que eu já estou um bocadinho perdida. Agora perdi-me. Eu primeiro, inicialmente, falei da poliúria e da polaquiúria. Poliúria produzir muita urina, polaquiúria, ir muitas vezes. A mesma coisa se passa em relação à noite. Nictúria e noctúria. Produzir muita urina durante a noite ou ir muitas vezes à casa de banho durante a noite. Durante a noite, o que é que acontece? Uma pessoa está na posição horizontal, pode meter as pés para cima ou a cabeça para cima, se tiver refluxo gastroesofágico ou se tiver varizes, mas a partir de uma determinada idade, o coração começa a não ter a força de bombear o sangue para a periferia que tem em jovem. Isso faz com que aconteça o quê? Com que ao longo do dia uma pessoa vá acumulando líquidos no organismo, que se manifestam pelas pernas inchadas, aquelas pernas grossas que uma pessoa carrega com um dedo e faz uma covinha, que é o sinal de Godet. Quando uma pessoa à noite se deita, esses líquidos são absorvidos para o sistema sanguíneo. Aumenta a pressão no sistema sanguíneo, aumenta a pressão sobre os rins, que vão produzir mais urina durante a noite. Logo, acontece que há pessoas que urinam mais durante a noite do que durante o dia. Para além disso, como é óbvio, no homem, se tiver uma obstrução baixa, ele também não esvazia bem a bexiga, nem de dia, nem de noite. Portanto, é a mesma situação que o dia, só que se chama uma nictúria e outra noctúria. Mas, pela sua experiência nas consultas, pensa que as pessoas às vezes descuram um bocadinho, não dão muita atenção a estes problemas, ou acha que sentem logo quando alguma coisa não está a funcionar bem? Mais ou menos. Depende muito da profissão das pessoas. Por exemplo, uma poliquiúria ou uma infecção urinária numa mulher que tenha uma profissão como a sua é extremamente incómodo, porque não pode estar a apresentar um programa, tem que andar a correr para a casa de banho. Se for um pastor que está no meio do campo e tiver que muitas vezes urinar, ele nem dá por ela. Vai ali ao sobreiro e despacha e pronto. Portanto, isto é uma coisa pessoal. Obviamente, durante a noite acontece mais ou menos a mesma coisa. Eu, enquanto fazia bancos, ou outro médico qualquer, cirurgião, se for 2 ou 3 vezes à noite, urinar durante a noite, não se chateia porque está a noite toda acordado. Agora, se estiver a noite toda a dormir e tiver que acordar, interromper o sono, o descanso, para ir urinar, isso tem consequências. Portanto, realmente estes probleminhas podem passar despercebidos, depende da situação da pessoa e das condições. Então, e resolver estes problemas? É uma coisa assim complicada ou não? Primeiro tem que se fazer o correto diagnóstico. Como deve calcular pela explicação que eu dei, uma coisa, se o doente tiver uma sarcoidose que tenha uma afecção renal, tem que tratar a sarcoidose. Se tiver uma diabetes que foi diagnosticada, tem que tratar a diabetes. Portanto, E é fácil perceber qual é o problema que a pessoa tem, que a leva a urinar com mais frequência ou menos? Há exames complementares disso. Uma história clínica bem feita, um bom interrogatório ao doente, mete-nos nas pistas certas. E depois, como é óbvio, eu como urologista, trato a parte obstrutiva toda do aparelho urinário. Quando faço um diagnóstico de uma diabetes, encaminho para o meu colega de endocrinologia, porque aí eles é que vão manusear os fármacos adequados para corrigir essa situação. Quando percebo que há um excesso de urina por causa de uma insuficiência cardíaca, obviamente tenho que encaminhar para o cardiologista. Portanto, tenho que fazer o diagnóstico diferencial entre patologia urológica obstrutiva ou uma situação médica, por falência ou por pressão a nível do glomérulo renal. E, portanto, temos que interpretar estes 2 grandes grupos de doenças e orientar e tratar corretamente. E conselhos para que não cheguemos a tanto?
alguns querem conselhos, não é? Mesmo depois não sigam os conselhos. Porque os portugueses são assim, gostam muito de conselhos, às vezes não seguem, mas nós temos esta expectativa de que há sempre alguém que cumpre. Uns conselhozinhos só para terminarmos, Dr. Manuel. Bom, já falei aqui de muitas doenças. Para evitarmos, por exemplo, a infecção urinária. Por exemplo, beber água é fundamental. Depois é fundamental a parte da higiene feminina. As mulheres, após urinar, devem se limpar sempre da frente para trás, para não haver contaminação da parte anal para a parte vulvar e para a parte uretral. Após as relações sexuais, devem ir urinar, porque a maior parte das infecções urinárias baixas são provocadas por bactérias que todos nós temos no intestino. E, portanto, o que acontece é que com as relações, essas bactérias podem ter tendência a entrar dentro da bexiga. Se uma pessoa tiver estes cuidados básicos, diminui a frequência com que estas infecções acontecem. E depois, uma atitude que é muito frequente nos países nórdicos e, infelizmente, pouco nos países latinos, é beber o sumo de cranberry ou arando. Hoje em dia, todas as... Fruto vermelho, não é? Exatamente, mas é dentro do frutos vermelhos é o cranberry, que em português é o arando. Chama-se arando. Temos de ir à procura, que não é uma coisa assim muito fácil de encontrar. Não, já se vai encontrando na maior parte... É uma boa dica. E se beberem esse numa quantidade adequada, provavelmente conseguem controlar as infecções urinárias baixas e evitar as recidivas ou recaídas destas infecções. E isto substitui os antibióticos, que obviamente, quando isto não funciona, têm que ser dados, mas deve ser evitado ao limite. E, portanto, já sabem, depois o resto são as bebidas alcoólicas, cafeína, enfim, isso dá para muitos problemas, pelo menos para os evitar ou diminuí-los. Dr. Manuel Coelho, vamos para o nosso lugarzinho, uma salva de palmas para o nosso médico urologista. Eu venho